Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português e literatura, e agora vou falar se cabe recurso em alguma questão aí dessas matérias da PMMG 2023, tá? Do concurso soldado. A prova ocorreu no último. O gabarito saiu agora há pouco. Vou comentar cada uma das questões de forma muito objetiva para a gente saber, né, se existe algo a ser criticado, se existe algo que ficou um pouco em aberto, a questão um pouco mal elaborada ali. E vamos comentando aí. Eu quero muito que vocês prestem atenção, fiquem comigo até o final, porque vai ser muito importante aí até o final para a gente entender melhor, tá? Eu vou me diminuir aqui, como sempre, né, para a gente não perder rumo. Eu marquei de vermelho aí a alternativa que a banca deu como correta. E aí nós vamos discutir, né, se é a correta mesmo. Tá? Ontem até eu fiz uma live aqui, muito obrigada a quem participou, falando, né, dando um gabarito extraoficial, a gente, né, discutiu algumas coisas, inclusive com a matéria de inglês, né? Mas agora nós vamos confrontar aquele resultado com o gabarito oficial mesmo, né? Então, qual trecho melhor explica por que o escritor decide responder a pergunta sobre qual seria o seu melhor conto? Essa aí acho que está bem tranquila, né? Porque dá mais trabalho explicar por que a gente não responde do que simplesmente responder. Então, assim, ele já está de saco cheio, né, de tentar justificar e falar, ah, não, vou responder de uma vez. Basicamente isso, né? Então, essa aqui acredito que tenha sido fácil, né? Aí a gente entra na questão 2, que eu já acho um pouco problemática. Por quê? Ele fala todas estão corretas, exceto. E aqui no exceto tem aquela questão, né? Acho que talvez algumas pessoas possam ter caído nisso aí, né? Não ter prestado atenção de que estava pedindo a incorreta. Mas, tá, vamos lá. É o exceto, ou seja, temos 3 certas e uma errada. É um conto, né? O texto Meu Melhor Conto é um conto também, né? E o objetivo é narrar um episódio da vida do escritor. Olha, se é narrar um episódio da vida do escritor, eu até concordo. Mas que é um conto, isso é um pouco questionável, né? O conto é um gênero textual muito próximo da crônica, mas se encaixaria muito melhor na classificação de crônica. Porque a crônica ocorre a partir de um fato do dia a dia, uma vivência, né, do cotidiano. Então, assim, qual é o mote, né, o coisa que faz ele refletir para escrever o texto? Foi a pergunta do jornalista. E é isso que a crônica é. Ela surge, né, a intenção, a inspiração surge a partir de algum acontecimento do dia a dia. Então, a crônica tem a ver com o dia a dia. A crônica tem também, né, é uma narrativa curta, tem um tom crítico e um tom reflexivo. Então, ele começa a refletir sobre o passado e tem uma certa crítica. Ele está falando ali do período da ditadura e tal. Existem críticas ali naquele texto, né? Existe um posicionamento. Não é um texto neutro, né? Ou apenas. Enfim, faz mais sentido a gente dizer que é uma crônica. Portanto, analisando o gênero textual, faz sentido dizer que a letra A está correta. E aqui, né, B? Seu melhor conto trata-se de uma parte. Inclusive, está errado isso. Trata de uma parte de sua vida que se passa durante um período em que foi preso e torturado. Ok, né? Ele conta que quando ele escreveu, ele estava preso, né? Foi durante essa fase da vida. E o melhor conto nunca foi publicado, e ele vai explicar, né? Não está nos livros, nas antologias, né? Que ele atribuiu ao tenente, né? Ele deu para o tenente. Então, também está correta. Nós não vamos marcar. E aqui, explicou a narrativa Meu Melhor Conto com o intuito de a tortura que sofreu? Então, nós temos algumas coisas para pensar. Com o intuito de,
o texto, ele não precisa ter necessariamente só um intuito, né? Ou seja, só um objetivo. Aqui não falou que era o principal, e concordo, não é o principal. Aqui não falou único, mas não quer dizer que isso não possa acontecer secundariamente, né? Então, ele fez aí uma reflexão, ele abordou a ditadura, a tortura que ele sofreu. Então, se falasse que é o único objetivo ou o principal objetivo, bem que estaria errado. Mas que tem esse intuito também, a gente até poderia considerar que sim. Então, se for para escolher uma, eu diria que a A está errada, por causa do gênero, né? Ou, se quiserem considerar que esta aqui também está errada, mesmo não tendo a palavra principal ou a palavra único, então a gente teria duas erradas. Então, faz sentido, ao meu ver aí de professora, trocar de D para A, se considerar que a D está correta. Acho que faz todo sentido. Trocar D para A. Ou, se for considerar que a D está errada, né, também, bem, aí a gente tem duas erradas, né? Se eu quero o exceto, eu não poderia marcar duas erradas. Eu não poderia marcar A e D ao mesmo tempo. Então, seria anulação da questão. Então, aqui eu poderia ser troca para A ou anulação. Agora, não é essa visão que necessariamente a banca vai aceitar, né? Você vai ver aí, né? Você acertou, você errou. Se você errou, talvez valha a pena, né? Você tentar, você entrar com esse recurso para ver, porque está havendo uma discussão, né? Várias pessoas questionando essa questão 2. Então, pode ser que exista uma pressão ali que a banca note que realmente ela é passível de discussão, ficou em aberto. Mas aí não temos certeza, né? Porque a palavra final é da banca, a gente não tem certeza que algo vai mudar. Mas a 2, achei uma péssima questão, tá? A 3, eu tenho que o autor se inspirava na injustiça social com a imaginação, que quando jovem ele era escritor e militante, que infere-se, né, que um dos motivos para a prisão foi a participação em manifestações políticas, para garantir, o escritor propôs, não, foi o tenente que propôs, e o tenente Jaguar escrevia e se julgava tão bom quanto? Não, ele achava que Moacir era melhor que ele, né, que ele não era tão bom assim. Então, a gabarito 1, 2 e 3 está correto. Não existe aí com relação a isso, né? Tranquilo. Essa aqui também eu comentei na live, bem tranquila, né? Exceto os possíveis sentimentos, né? De acordo com o último parágrafo, não existe raiva. O autor vai dizer, né? Pode ser gratidão, reconhecimento, que são sinônimos, né? Ou pode ser ironia, não sei. Mas raiva ele não cita, tá? Tá, metáfora. Quando eu digo que ele tem a cara de felino, ele é o tenente, não é literal, né? Um felino, quer dizer, no caso, jaguar, né? Mas não é um animal, a pessoa não tem um rosto como um animal, literalmente. Mas foi usada uma figura de linguagem, que é a metáfora, né? A sinestesia seria a leitura a onomatopeia seria a simulação de um som, representação de som. A perífrase é aquele apelido, né, de um nome famoso, alguma coisa nesse. Falaram com Deus e todo mundo, quando ele vai falar que os pais tentaram tirá-lo da cadeia. Falaram com Deus e todo mundo, né? Eu falei assim, nossa, falei com Deus e o mundo. Não foi literalmente todo o mundo, né? Quer dizer, são muitas pessoas, mas houve um exagero. E o exagero,
o exagero, é a hipérbole mesmo. Hiper, né, é de muito. Antítese é oposição. Ironia, né? Ironia nós já estamos acostumados, também não é o caso. Personificação seria dar características humanas a seres não humanos, né? E aí não é o caso também. Vi na rua um ancião ao quebrado. Isso aí é apenas uma questão de vocabulário, né? Uma questão de semântica, conhecer o significado da palavra. Então a gente sabe que é prostrado, né? Ao quebrado, prostrado, tem aquela conotação um pouco mais negativa. Todos os outros são positivos, né? Ó, vigoroso, renovado, aprumado. São sentidos muito próximos, né? E positivos, né? Diferente. 8. História de um pai e de um filho moribundo, né? Que é aquele que estava quase morrendo. Vocábulo destacado, a palavra moribundo, é o quê? Né? Quando eu falo da função morfológica, né? De classes de palavras. Moribundo, relativo a filho. É substantivo. Então, o que caracteriza é um adjetivo. Portanto, está correta. Né? Não é uma circunstância, não é um nome e não é um pronome não substitutivo. Tá bom? Tranquilo? Aqui. Mas eu não sabia e foi o que respondi. Né? Quando ele fala, né? Foi perguntado sobre o paradeiro do professor. Mas eu não sabia. É de oposição? Sim. Tem o mas, porém, entretanto, todavia. Né? A pergunta era qual é o sentido que produz. Sempre cai conjunção, né? Então, explicação, adição, consequências, foge bastante do 10. E acabara de publicar o meu primeiro livro, né? Qual é o tempo verbal? Todos desses aqui estão no indicativo, né? O modo pediu apenas o tempo, que é o pretérito mais que perfeito, né? A gente já sabe que é passado, né? Não é futuro, né? Porque ele ficou anteriormente. O imperfeito é de hábito, né? Então seria assim, publicava, né? Acabava de publicar, como se fosse um hábito. Mas não, é um passado, a gente diz, é um passado em relação a outra ação no passado. É o mesmo sentido que tinha acabado. Tinha acabado, né? Eu saí da faculdade e tinha acabado de publicar, tá bom? A gente sabe também por causa da terminação, a desinência. Essa aqui também foi muito simples, o gabarito veio correto. Né? Em qual há uma oração? Oração existe na presença de um verbo. E no caso é escrevo, né? Do verbo escrever. Aqui não, mas e agora? Não tem verbo. E toques? Também não. Meu melhor conto? Também não tem verbo, tá? 12. Em qual alternativa há um período composto? O que é um período composto? 2 ou mais verbos, né? Então, aconteceu, né? Eu tenho um verbo, a coisa mais surpreendente. Contava, verbo, né? A história de um pai e um filho moribundo. Ficou um instante olhando, né? Eu tenho dois verbos, realmente a letra C. E depois eu tenho um verbo só, tá bom? Então, um verbo ali no passado, no pretérito perfeito. E esse aqui, verbo no gerúndio. Espero que vocês tenham se lembrado, tá? 13. Em qual alternativa há um período composto por subordinação? Nós sabemos que composto pode ser por coordenação ou coordenação. Então, se eu falo que ele leu o prontuário e começou o interrogatório, né, eu vou colocar todas as conjunções. No quarto choque, desmaiei e me levaram de volta para a cela, né? A conjunção é o que une as orações. Se eu quisesse, poderia escrevê-la numa sentada. Abriu a gaveta e tirou de lá um recorde de jornal. Gente, antes não precisava nem fazer análise para notar que eu tenho 3 com a mesma conjunção e uma diferente. Então, eu só posso marcar uma. Eu vou marcar que tá diferente, né? E o e, gente, é uma conjunção coordenativa,
né? As orações são independentes. Então, eu não tenho subordinação. Eu tenho subordinação aqui, né? Realmente, o gabarito está correto. É uma subordinada adverbial condicional. Tá bom? 14. Qual alternativa? Todas têm o mesmo processo de derivação, né? O processo de formação de palavras é a derivação da palavra aterrorizado. Então, nós já sabemos, né, que os processos mais comuns são composição ou derivação. Aqui já avisou que é derivação, não pediu o nome, né, só quer a sequência. Falou envergonhado, enlouquecer, apropriado e acostumado, realmente é. Porque, observe, eu tenho aterrorizado, né? Terror é o meu radical. Eu tenho o prefixo a, ado. Então, é um processo de derivação parasintética, no caso. Qual é a opção em que todos são de parasintética, né? Tem o prefixo em, vergonha, ado, em, né? O de louco, e, a, próprio, ado, acusado. Tá? Todos aqui. Os outros não. Vai ter só o prefixo, só o sufixo, vai mudar. Em qual alternativa o termo destacado não é advérbio? Então, o advérbio se liga principalmente a verbo, né? Mas pode ser adjetivo ou advérbio mesmo, tá? Mas a questão já falava até, né, que era sobre verbo. Então, vocês veem aqui, relacionado ao verbo vir, concordava inteiramente, relacionado ao verbo concordar, né? Durante 2 dias ali fiquei, relacionado ao verbo fiquei. E indagação típica de jovens é o que caracteriza indagação, que é um substantivo abstrato, né? É a ação de indagar. Ações são substantivos abstratos, então eu tenho isso aí, certo? Então, é isso. Todos os outros, né? Eu tenho aqui e ali são de lugar, né? A circunstância de lugar. Inteiramente, eu posso colocar como um sentido, né, de afirmação. E típica é um adjetivo, né? Um adjetivo. Também tinha que ter cuidado por causa do não. 16. Os 2 pontos, né, foram usados para, né, agora eu quero a função. Eu, que à época nada tinha de sucesso, concordava inteiramente. Considerava-me um gênio. Aí fala, indicar uma explicação? Sim. Por quê, gente? Explicação não me remete ao porquê? Olha só como que se encaixa. Né? Concordava inteiramente porque considerava-me um gênio, tá? Agora, fala de um personagem, não. Citação, também não. E enumeração de ações, aí eu teria que ter mais de uma, também não é o meu caso. Mas não o farei, né? Esse termo o faz referência a qual trecho? E aqui ficou do mesmo jeito do slide de ontem. É porque repetiu o slide anterior, tá? Ignora. Então, esse o é a oração. Nunca fiquei sabendo o que aconteceu, né? Se eu quisesse, poderia escrevê-la, a narrativa continuava, ou esse conto não me pertence. Realmente é isso aqui, né? Ele não fará. O que é que ele não vai fazer? Escrever, né? Ele tinha esse poder, porque ele ainda se lembrava. Mas ele diz, não o farei. Farei o quê? Não escreverei. É isso. 18. Qual tem um pronome relativo? O pronome relativo é aquele que retoma. Né? Que eu tenho o que, o qual, eu tenho o onde, o quando, o cujo, dependendo do o como também. Né? Mas a letra B realmente está correta, que é o que, da cela que eu ocupava. O que retoma a palavra C. Bom? E aí introduzo uma oração subordinada adjetiva, tá? Restritiva, no caso. Os outros aí não apresentam pronomes relativos. 19. Em qual alternativa a concordância dos particípios
está correta. Então, deve ser levado em conta a boa vontade? Não, deveria ser levada, porque falando de a boa vontade. Devem se observado as normas de segurança? Não. Se observadas, eu tenho feminino plural. Entretido com seus brinquedos, João e suas irmãs. Falta o S aqui também, porque eu tenho plural. Não é só João, né? Eu acho que talvez essa confundir. E não seria permitida a entrada de animais. Eu tenho o artigo feminino, eu tenho que concordar no feminino aqui. Da mesma forma, né? Não será proibida a entrada, né? Não será necessária a entrada. 20. Sobre concordância verbal, analise. Então, raros são os dias em que não acontecem fatos. Tudo no plural, tá certo? Tá. Sobra-lhe motivos, tá certo? Não. Ó, motivos sobram. Agora, a questão gosta muito de confundir assim, né? Coloca o sujeito posposto ao verbo, ou seja, o sujeito depois. O sujeito não, o verbo, né? Ou o sujeito também, né? Enfim. Para confundir, né? E aí coloca uma forma que a pessoa tende a não considerar que aquilo é o sujeito, né? Então, na verdade, é motivos sobram, tá? Errada. Um bloco de foliões animava. Então, o núcleo do sujeito é bloco. Animava está correto, portanto, né? Que é bloco singular, animava singular. A maioria dos trabalhadores recebeu notícia, né? Quando eu tenho a maioria de, eu posso ter duas concordâncias, né? A maioria recebeu ou a maioria receberam, né? Porque se eu estivesse concordando com a maioria dos trabalhadores receberam, aí eu posso optar, é facultativo, então tanto faz, né? Indiferente, não tem nenhum que é mais certo ou mais errado. Agora, não haviam vizinhos, né? Uma coisa que eu sempre falo, haver no sentido de existir, não tem plural, né? Não existe conjugação no plural, né? Fica sempre na terceira pessoa do singular, né? Quando tem o sentido de existir. Então, tá errada. Eu tenho, então, a correta é 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Portanto, questão problemática é a questão 2, né? De literatura. Olha só, eu achei bem cruel essa aqui, a 21. Brás Cubas narra, depois de morrer, as lembranças da vida. O lugar do qual o narrador fala é estratégico. Morto, a sua voz alcança maior distanciamento em relação aos fatos e aos seres humanos. Liberado das consequências por sua cômoda posição de autor de fundo. Gente, tá tudo certo aí. Ele escreve depois de morrer, fala de um lugar estratégico, tem o distanciamento, né? Não tem as consequências, tudo, exceto a ordem das duas palavras. Seu lugar é de defunto autor, que é uma das frases mais famosas do Já na introdução, ele começa. Eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Ou seja, eu não sou um autor que morreu. Eu sou um morto que começou a escrever. Então, essa troca. Foi uma grande pegadinha. Enorme. Enorme, tá? Eu acho que todo mundo deve ter caído nessa. De acordo com o narrador protagonista, a causa de sua própria morte foi uma ideia grandiosa e útil. A invenção de um medicamento, né, que é o emplastro Brás Cubas, que era um remédio para curar as pessoas, como é que eles dizem? Hipocondria, melancolia das pessoas. E quando estava ocupado em preparar e apurar essa invenção, recebeu um golpe de ar, né, um vento, adoeceu e não se tratou completamente, né? Depois pegou pneumonia e tudo mais. Correto, isso está no capítulo 5, inclusive. A máxima.
Ele coloca várias máximas, tá? É excelente nesse capítulo aí. Olhe que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Ele escreve. É uma das máximas que ele escreveu ainda em vida, tal como aí a outra. Crê em ti, mas nem sempre duvide dos outros, né? Apresentados nesse capítulo tal. Então, as duas frases existem, mas ele não escreveu em vida, porque ele não era autor em vida. Então, essa está errada. Ele escreveu isso lá na sua confortável morte. Para Brás Cubas, a morte traz liberdade, porque o olhar da opinião perde a virtude, né? Perde a importância. Não há vizinhos, amigos, inimigos, conhecidos ou plateia. Então, o defunto pode ser franco, confessar de modo liso, e o que deixou de ser. Não é preciso para o vexame e a hipocrisia. Ou seja, não tem motivo para vexame, para passar vergonha, para ter esse receio, né? Nada, exatamente. Então, e aqui também, né? Não pode esquecer que a gente quer as incorretas. São 1 e 3, realmente, né? Eu acho que muita gente marcou só a 3 por não ter percebido esse jogo de palavras de autor defunto autor. Enumere. Aí a questão 22 foi talvez a mais difícil para quem não se atentou às palavras-chave ali. Na live eu falei, e vou falar aqui de novo, que a gente precisa pensar nas palavras-chave. Então, quando eu falo que pensa em uma mulher séria, carrancuda, triste, eu lembro da Dona Plácida, que é aquela senhora mais idosa, né? Inclusive nesse aí ele vai falar às vezes triste, que não perdeu a beleza porque nunca teve, né? Não a tivera nunca. Olha só como é que isso é forte, né? Ela nunca foi bonita. Ela tomava conta lá da casa deles, né? Dona Eulália, que é Ian Loló. Eita, essa aqui é uma fala dele quando a conhece, né? Fala assim, ela, né, tinha alguns atributos bons, né? Faltava-lhe elegância, mas compensava com os olhos, né? Que não se tiravam de mim. Isso é de Nhanloló. Depois, ardia neles a flama da cobiça. Gente, quem é que cobiça? Marcela, interesseira. Por aqui, a gente já chega no 5, 6, 2. E depois, continua. Vejam que a 7, outra coisa importante. A 7, Dona Emerenciana. Quem é Dona Emerenciana no jogo do bicho, né? Na fila do pão. Então, todos os outros colocam Dona Emerenciana no meio. Né? Não, a única é a que fala das outras personagens, tá? Eu tenho Marcela, é o primeiro amor. Eugênia, é com quem ele tem um caso rapidinho. E Sabina é a irmã. Dona Eulália, é que quase ficou noiva. Dona Plácida é a mulher que ajudava. Então, assim, tem muitas aí. A Virgília, que eu tô saltando, né? Com quem ele teve um romance longo aí, um caso de adultério e tudo mais. A Dona Emeranciana, não. Né? Eles enfiaram esse nome ali e na B, C e D apareceu. Então, você deveria marcar. Aqui não tem, né? 23. Qual não apresenta comicidade ou deboche, né? Então, algo cômico, uma ironia ou humor. Então, olha só. Uma frase a que eu dei bastante ênfase, né, no nosso curso é a letra A. Não tive filhos, eu não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. No último capítulo, né, o capítulo das negativas. Então, quando ele fala da nossa miséria, não é de dinheiro. Né? Brás Cubas era burguesa, a família dele era rica, nunca trabalhou, inclusive, não precisou trabalhar. Ele fala da nossa miséria, são as mazelas, são os defeitos humanos. Então, ele debocha da espécie humana. A humanidade, para ele, é horrível. Né? Ele tem esse tom pessimista e ele debocha da espécie. Tá? Então, aliás, eu tô querendo aqui apresenta, né? Aqui não apresenta, então essa apresenta.
Desta terra e deste estrume é que nasceu esta flor. Esse também foi um trecho que eu comentei no curso. Né? Porque, olha só, dessa terra e desse estrume, né, esse cocô, era quem? A família dele. Então ele fala mal do caráter de todas as pessoas da família. Né? Mas nasceu essa flor. Quem é essa flor? Ele. Então, assim, ele debocha dos outros, mas ele é uma florzinha. Creio que por isso, então, é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida. Isso aqui tem um tom triste, não tem um tom de comicidade, né, de humor. Tá? Então, realmente é ser. Agora, eu, cínico, alma insensível, pela coxa de Diana, é que ele está exclamando, né, admirando, tem um certo deboche aqui. 24. Agora, falando de Policarpo Quaresma, né? Tivemos 3 do primeiro livro, Policarpo. Ele tem um comportamento patriótico, né? Exacerbado, qual não apresenta, né? Sempre prestando atenção nesse não, uma manifestação ufanista, ou seja, patriótica. Uma coisa. Então, a convicção de sempre tivera de o Brasil ser o primeiro país do mundo, né? O amor à pátria. Então, isso é patriótico, né? Ele vai falar até nesse parágrafo que a Inglaterra era o Brasil iria passar a Inglaterra e tudo mais. Então não posso marcar. Pedi que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial nacional do povo brasileiro, né? Para resgatar as origens. Isso é patriótico também, ele quer resgatar as raízes. Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. De novo, o que ele está querendo? Apenas isso, salvar o país, salvar a cultura, patriótico. Aqui eu tenho outra coisa, né? É raro encontrar homens assim, quando vai falar de um coração, né? O Policarpo é tratado assim, como um homem sonhador, ingênuo, de bom coração. Mas usar. Mesmo tocados com um grão de loucura, né? Nós sabemos que ele foi pro hospício sempre. A gente sente mais simpatia pela nossa espécie, tananana. Então, é um trecho da obra mesmo. Neste ponto, o narrador não aborda nacionalismo. Mark VOF. Essa aqui também deu o que falar, tá? A 25, vou também repetir o da live. Ela já é contraditória. Então, ela já é F. Por quê? Ele era meticuloso, ele era doce, ele era modesto. Até aí, tudo bem. Mas depois, ele era pedante, ele era pretensioso. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a pessoa é modesta, né, se ela é uma pessoa simples, ela não é pretensiosa, né, que é orgulhosa. Então, uma coisa, as informações não batem. Então, é a letra F. Qual que é a outra F absurdamente falsa? Né? Quaresma foi levado à prisão por ter escrito um requerimento ao presidente da Câmara propondo uma mudança de idioma nacional. Não, por quê? A mudança do idioma está na primeira parte, né? O livro tem as 3 partes. Eu espero que você tenha visto meus vídeos aqui do canal. Eu falei sobre isso nos 2 vídeos do livro. É a mudança do idioma nacional, a primeira parte. Mas ele foi levado à prisão final, na terceira parte. Então, o motivo da prisão foi outro. Foi porque ele escreveu uma carta ao presidente falando, né, do que aconteceu lá enquanto ele era carcereiro, que levaram os prisioneiros para matar, e ele achou um absurdo. Então, já era outro caso, tá? E aí, eu tenho FF. No caso, se eu tenho FF, peraí, eu já vou saber que eu tô entre A e D. E A e D também tem outra coisa em comum, que é considerar a letra, a terceira alternativa, como falsa. E olha só, um diálogo entre Olga e Anastácio revela a realidade marcada por injustiça social, pois o governo só favorecia mão de obra europeia. Vou mostrar a vocês que existiu esse diálogo de Olga, que é a afilhada, pensando nessa questão de questionar a injustiça social, né? E aí a resposta é que realmente era favorecida a mão de obra italiana, no caso, olha só.
Onde é que você mora, Felizardo? É da outra banda, na Estrada da Vila. Aí, né, reticências, porque eu não peguei tudo. Você, por que não planta para você? Terra não é nossa. E formiga? Nós não tem ferramenta, não. Isso é bom para italiano ou alamão. O governo dá tudo. O governo não gosta de nós. Então, se você se lembrasse do conteúdo, né, você ia ver que tem tudo a ver com a questão. A única coisa que, assim, foi isso que a banca pensou. Realmente é, assim, uma pedrada. É uma covardia. Que é Felizardo em vez de Anastácio. Sendo que os dois trabalhavam juntos. Cego, né? Para o Policarpo Quaresma, né? O Major Quaresma. Então, só mudou o nome aí da pessoa, né? Peraí, estava aqui, né? Então, não é o Anastácio, era o Felizardo. E agora, eu tenho V ou F, eu fico entre A ou D, né? A A é com B e a D. Conhecia sofrivelmente. Francês significa razoavelmente. Isso aí não é uma questão de interpretação, vamos dizer, não é uma questão de leitura da obra, né? Isso aqui é de vocabulário, né? Ou de significado. Porém, isso é diferente de gramática, né? Que existe uma regra. Isso é assim, não é assim. Então, os significados variam um pouco, né? Não existe sinônimo que seja feito, né? Sejam iguais. E é muito difícil você afirmar que tal coisa é igual a tal coisa. Porque não é assim. Né? E cada dicionário vai considerar de uma maneira diferente. Mas acho que muitos concordam que você diz sofrivelmente, isso tem uma conotação diferente de razoavelmente. Porque o razoável, você pensa em algo que é mais ou menos, mas não é tão ruim assim quanto algo sofrível. É sofrível assim. Não é que tá insuportável, mas poxa, sofrível é algo ruim. Né? E razoável é mais neutro. Então, eu não concordaria com isso aqui. Mas em alguns dicionários, isso é considerado como sinônimo, como se sofrível fosse razoável. Então, existiria argumentação, vamos dizer, né? Porque a única diferença foi essa. O gabarito foi letra A, mas não acho que seria a única possibilidade de, né? Então, a questão 2 não está muito boa e a questão 25 também não acho que é uma questão perfeita, né? Aí é uma questão de você ver também, né, o quanto, aqui já são as de inglês que eu tinha feito ontem, mas não vou comentar hoje, né? Aí você vai decidir a questão do comparando, claro, né? Se você acertou aquela questão, se tá batendo o gabarito da banca, você não vai mexer, lógico. Então, você tem que ver essa questão do seu custo-benefício, né? Mas cada questão vale bastante, né? Todas têm o mesmo peso, peso 2. E às vezes é por uma questão que é isso que vai fazer a diferença. Nós não temos certeza da nota de corte ainda, né? Nós não sabemos o resultado, cada região é diferente, mas ponto, né? No caso, assim, uma questão que ele equivale a 2 pontos faz muita diferença. Então, busquem aí. Eu sei que a questão, acho que 37, né, foi anulada. Já foi anulada, que é aquela de direito, né, devido a um problema do enunciado mesmo. Aí realmente a banca não teve para onde correr. Agora, com relação a aceitar esses recursos, acredito que é de hoje para amanhã, né? Corram se vocês forem fazer alguma coisa, façam rápido para não perder o prazo, né? Não será mais possível, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu vou, aliás, agora não preciso mais, né, colocar o gabarito, que o oficial já saiu. Então, assim, já dei os recados para vocês. E a coisa que eu ia dizer, olhem a descrição do vídeo, porque eu tenho um aplicativo português para você fixar o conteúdo
E é uma versão beta, assim, do aplicativo, não tem tudo lá, mas já tem as matérias de ortografia, hífen, frase, tem algumas coisas de verbos já também, né? E algumas coisas tem muito pouco, tipo, pronome, tem poucas perguntas, porque a inserção é manual, é uma por uma, tá? Então dá um certo trabalho, mas o objetivo é que existam depois muitas perguntas para você treinar. É gratuito o aplicativo, totalmente sem anúncios, acesso limitado, tá? Pelo menos agora. Então, olhem lá se vocês tiverem alguma sugestão para melhoria do aplicativo. Vou ficar muito feliz também. Podem me mandar diretamente no WhatsApp. É sempre um prazer conversar com vocês. Tá? E quero depois comentários. O que vocês acharam? Viu? Muito obrigada mesmo. Não percam os próximos. E até mais.